Já imaginou como seria estar em uma aldeia ou cidade a ponto de ser soterrada por uma série de avalanches em um ocorrido jamais visto antes? Em meados de janeiro de 1951, o povo dos Alpes suíços já sentia uma catástrofe no ar. Tinha caído neve durante toda a semana, numa quantidade que nem os mais velhos habitantes lembravam de ter visto. Em alguns vales, sua altura chegava a 3 metros nas ruas das aldeias. Lá em cima, nos picos, equilibravam-se milhões de toneladas, prontas para despencarem estrondosamente montanha abaixo. Já se inscreve aí e ativa o sininho, que assim você fica por dentro desse e de outros acontecimentos impressionantes que marcaram a história do mundo. Meu nome é Vanessa Silva e a quem interessar essa é a história que eu vou contar hoje. O dia em que uma série de avalanches fora do comum assolou os Alpes, destruiu muitas casas e soterrou a vida de muita gente. No dia 18 de janeiro começou a avalanche. A aldeia de Saint-Antonin ficava num vale típico. Do seu fundo plano de 300 a 400 metros de largura, as barrancas elevavam-se íngremes de ambos os lados, numa altura de 600 metros até o pico da montanha. Por aqueles despenhadeiros, todos os anos, no fim do inverno ou começo da primavera, rolavam avalanches. Porém, seguiam sempre o mesmo curso. Como em outros lugares dos Alpes, certas avalanches vinham quase sempre nas mesmas datas, ano após ano. Já eram esperadas e tinham nomes: Königshorn, Meyerhof e Tschatschungen. Assim, as casas e celeiros que pontilhavam o vale estavam situados de maneira a evitar aquelas zonas perigosas. Para melhor proteção, haviam sido construídos sólidos diques de pedra em posições estratégicas nos declives, da altura dos beirais de uma casa de 3 andares. No passado, essas defesas tinham sido satisfatórias, mas naquele ano, a quantidade de neve que se acumulava nos picos eram inacreditáveis e estavam deixando os aldeões muito apreensivos. Durante uma semana, o sino da igreja não tocou, porque até mesmo a sua suave vibração poderia romper o delicado equilíbrio daquilo tudo. Na noite de 18 de janeiro, a família de Conrad Flutch estava reunida na cozinha de sua casa de 2 andares. O pai, a mãe, 4 crianças e o empregado da fazenda. As crianças estavam agitadas, tinham passado uma semana inteira sem sair de casa, pois a neve era demais para poderem ir à escola. Logo após as 9 horas, ouviram um ruído. Primeiro foi um murmúrio baixo, depois um estrondo surdo, depois um rugido, como se centenas de trens expressos estivessem se aproximando. Todos se deitaram no chão e a avalanche chegou. O prédio tremeu como se estivesse acontecendo um terremoto. As paredes da cozinha se envergaram para dentro. O telhado desmoronou. As vigas do teto caíram, a porta se abriu com violência e um montão de neve entrou porta adentro, enchendo metade do aposento. Tudo escureceu. Após alguns minutos, a voz do pai chamou e a mãe respondeu. Depois outra voz e mais outras responderam. Milagrosamente estavam todos vivos, mas estavam soterrados sob centenas de toneladas de neve e gelo. Durante 2 horas eles ficaram ali no frio e na escuridão, e então começaram a ouvir um som de paz de um grupo de socorro cavando acima deles. A cozinha era o único lugar da casa que não foi totalmente destruído, e ninguém da família apresentava ferimentos sérios. Saint-Antonin deu mais tarde um balanço das perdas. 3 casas e 5 celeiros foram destruídos, muitas casas avariadas. Ainda assim, uma sorte extraordinária. De todas as vítimas, apenas uma fatal. Porém, outras comunidades não tiveram a mesma sorte. No dia seguinte, perto de Zirnes, na Engadina, o condutor de um ônibus acenou para um operário que consertava a estrada, Bertel Gross. Momentos depois, o condutor ouviu ruídos alarmantes.
um estalo, como um tiro de fuzil, depois um chiado. Lá nas alturas, a superfície da neve começou a se mover, muito lentamente a princípio e depois ganhando velocidade, em ondas colossais. Em frente a um terreno em declive, formou-se uma densa nuvem de neve. Essa imensa nuvem de milhares de toneladas veio rugindo declive abaixo rumo à estrada. O ônibus estava fora do caminho da avalanche, mas Gross desapareceu soterrado por ela. O condutor foi a toda velocidade para Zirness. Imediatamente se organizou uma expedição de salvamento. Havia duas maneiras de se localizar uma vítima soterrada por uma avalanche. A primeira consistia num grupo de socorro avançar em linha, rastreando a neve a cada passada com compridas varas de ferro. A segunda consistia em soltar um cão treinado como um cão de caça, acostumado a andar na neve, que parava ao farejar gente soterrada. Gross foi encontrado por um desses cães. Ao cavarem um lugar indicado pelo animal, encontraram o homem ainda respirando e, com muito esforço, conseguiram reanimá-lo. Subitamente, outra avalanche maior ainda rolou declive abaixo. Gross e os 4 socorristas foram novamente soterrados. Os sobreviventes pediram auxílio à aldeia Zuos. Dali a pouco chegavam outra turma de salvamento composta de 20 homens, os melhores de Zuos. Mas eles começaram a trabalhar e aconteceu uma coisa nunca vista nos Alpes. Uma terceira avalanche caiu sobre o mesmo local, soterrando mais 8 pessoas da segunda turma de socorro. Os que escaparam ficaram no local trabalhando com empenho. De vez em quando retiravam uma vítima, algumas com vida e outras não. No sábado à noite se viram obrigados a desistir. Havia ainda 7 corpos abaixo, enterrados na neve. Os homens de Zuos, apesar de muito cansados, estavam ansiosos para voltar para sua aldeia. A preocupação era sobre o que teria acontecido com suas casas e suas famílias. Mas novas avalanches tinham bloqueado a estrada, a via férrea e também cortado os fios telegráficos. A caravana de Zuos foi obrigada a ficar em Zirness. O desastre tinha mesmo chegado a Zuos, em partes devido à ausência destes mesmos homens que haviam partido em socorro de Zirness. Eles formavam uma defesa costumeira contra avalanches. Uma tática que eles usavam ali nos Alpes era atirar contra o acúmulo de neve. Quando a massa de neve nos despenhadeiros mais altos atingia proporções ameaçadoras, disparavam um morteiro ou uma granada contra certo ponto crítico para abater o acúmulo de neve. Isso tinha sido feito em Zuos várias vezes naquele inverno e deveriam ter usado essa técnica novamente, mas como os homens responsáveis a cumprir essa missão se encontravam em Zirness e não podiam ser chamados, assim a massa de neve lá em cima crescia mais e mais. No momento em que o morteiro foi disparado, já era tarde demais, quando o acúmulo de neve já estava fora de controle e a avalanche que o tiro provocou veio roncando em direção à aldeia. E como se não bastasse, outro grande acúmulo despencou no declive do lado oposto do pico, um lugar onde nunca havia caído neve antes. 4 torrentes de neve convergiam sobre a aldeia. Quando os homens de Zuos voltaram, encontraram 5 casas destruídas e 5 pessoas sem vida. San Antonien e Engadina foram apenas 2 dos muitos vales onde o fim trágico para muitas pessoas caiu do alto daquele trágico fim de semana. Começaram a chegar informações de Berna e Zurique, falando de centenas de outras avalanches. Uma aldeia parcialmente destruída, um outro vale incomunicável, o número de vítimas era ainda desconhecido. Uns 130 quilômetros da estrada de ferro de Grisões, que equivalia a 30% da rede, estavam bloqueados. Todo o sistema de transporte rodoferroviário do leste suíço estava desorganizado. Centros elegantes de esquiação, como Davos, St. Moritz e Zermatt, estavam isolados. Telegramas de todas as partes do mundo estavam sem respostas. Em Andermatt, ao norte do Passo de São Gotardo, existia um forte e quartéis militares.
no dia 20 de janeiro, de manhã cedo, o comandante mandou evacuar as casas da cidade. Muitos habitantes se refugiaram nos quartéis, mas uma família se recusou a deixar sua casa. Naquele dia, Andermatt foi atingida por 8 avalanches consecutivas. Da família que se recusou a abandonar a casa, ninguém sobreviveu. A última avalanche, que foi a maior, atingiu o quartel. Embora se tratasse de uma construção de pedra, uma parte foi derrubada e uma família inteira desapareceu. Alois Arnold, chefe da estação de Gurt-Nellen, estava na plataforma aguardando a chegada do expresso Copenhague-Roma. Já se podia ouvir o trem ao longe, aproximando-se de um alto viaduto. Olhando para cima, Arnold viu a nuvem de neve de uma avalanche no declive acima dos trilhos. Correu às chaves de controle e desligou a energia justamente a tempo de deter o trem no meio do viaduto. A avalanche retumbou a montanha abaixo. O trem e seus 280 passageiros foram salvos. No ponto em que o trem teria chegado se não fosse a ação rápida do chefe da estação, os trilhos ficaram soterrados sob pilhas de neve mais altas do que uma casa. Parte dos danos causados pelas avalanches naquele trágico fim de semana foram provocados não pela neve em si, mas pela violenta ventania e pela sucção gerada pela massa de neve em movimento. As casas que não foram diretamente atingidas foram levantadas e arremessadas a distâncias de centenas de metros. Em uma das casas, uma criança dormia no andar superior. A pressão do ar arrancou o teto, lançou a cama para fora e ela foi parar num monte de neve com a criança intacta. A casa foi desmantelada e o resto da família não sobreviveu. No ano anterior, um fato curioso e parecido também aconteceu. Em 22 de dezembro, a pressão do ar gerada por uma avalanche no Passo Arlberg, na Áustria, arremessou um ônibus cheio de esquiadores de cima de uma ponte a uma altura de 6 metros, tirando a vida de 23 dos 31 passageiros. Organizaram sem demora expedições de socorro. Patrulhas de esquiadores do exército desceram os vales isolados. Em um deles encontraram 22 vítimas. Toneladas de mantimentos eram lançadas com paraquedas para aldeões que estavam incomunicáveis. Um a um foram sendo encontradas todas as vítimas. Os sinos dobravam nas igrejas das aldeias. Cortejos fúnebres davam voltas nas ruas. Por vezes, era preciso cavar mais de 6 metros de neve para conseguir se chegar ao cemitério. No norte da Suíça, a maior parte do desastre se limitou àquele fim de semana de terror, mas no sul, outros montões de neve pendiam ainda pesados e ameaçadores. A cidadezinha de Airolo, escondida no fundo de um alto vale onde o túnel de São Gotardo emerge da Itália, lá, como no norte, a neve se acumulava em alturas nunca vistas antes. Construíram diques e defesas em quantidade superior ao usual. No início de fevereiro, os habitantes tiveram ordem de deixar as suas casas, mas alguns ficaram para cuidar do gado do qual o sustento da cidade dependia. Houve 5 avalanches muito grandes. 4 foram detidas pelos diques, mas cobriam totalmente as paredes protetoras, aplanando o caminho para a destruição. A quinta rolou sobre a metade de Airolo como uma onda gigantesca. Só a ponta da torre da igreja ficou de fora. 10 homens perderam as suas vidas. A lista completa de vítimas nos Alpes nas primeiras semanas de 1951 foi de 210 pessoas. 92 na Suíça, 83 nos Alpes austríacos e 35 na Itália. Só na Suíça foram destruídas mais de 1.400 casas. Na primavera, começaram os trabalhos de reconstrução. As populações dos Alpes não abandonam as suas casas e lavouras. Quando a neve os ameaça, ficam e enfrentam a luta. E aqui chegamos ao fim de mais uma história. Nunca havia parado para pensar que desastres assim podem ser causados pela neve, assim como acontece por aqui com as enchentes, por ser uma realidade que não existe no nosso país.
mas muito interessante adquirir esse conhecimento e assustador também. Se você chegou até aqui, não se esqueça de conferir se já está inscrito no canal, se não já clica aí e ativa o sininho, que isso nos ajuda demais. E se você curte o nosso conteúdo, compartilhe com alguém que possa gostar também. Essa é mais uma das mais de 50 histórias do livro Catástrofes, Desastres e Aventuras que Comoveram o Mundo. É um livro de 1965, onde cada história é de um autor diferente. Esses textos foram um conjunto das seleções da revista Reader's Digest. Vou deixar na descrição do vídeo as informações sobre Hans Rudolf Schmid e Edwin Miller, autores de O Terror Branco, assim como as demais informações sobre o livro. Eu fico por aqui, uma ótima semana a todos vocês e até a próxima história.